Oi, voltei agora com a atividade. Eu sei que você estava doidinho para fazer uma atividade sobre a nossa aula anterior. Cadê? Já chamou o pai, já chamou a mãe, já chamou o colega para assistir aqui junto com a gente. Chama todo mundo, senta aí, menino, pega caderno, pega caneta, pega tudo o que quiser e vem juntos no nosso projeto Educa Balsas. Você já experimentou acreditar em você mesmo? Eu acredito em mim. Você já fez isso? Se não fez, tente. Sabe por quê? Porque você não faz a ideia do que é capaz. Essa é a minha mensagem para essa aula, para você que está me assistindo agora. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não sabe do que você é capaz. Você é capaz de tudo se você quiser. Cuidado, mas não é tudo. Coisas boas, coisas positivas, coisas que vão melhorar a sua vida, melhorar a comunidade onde você vive e o mundo. Então, você é capaz. Coloque isso na sua mente, você é capaz e se torna cada vez mais capaz com o nosso estudo, com o nosso conhecimento. Lembrando que eu sou a professora Ana Patrícia, não esqueça do meu nome, hein? Hoje nós temos o quê? Conteúdo ainda da nossa aula anterior, tipos de argumentos em textos noticiosos e argumentativos. Aí, de novo, lembrando, texto noticioso traz uma notícia. Texto argumentativo traz um fato a ser defendido com argumentos. Então, eu junto tudo isso e eu tenho textos noticiosos e argumentativos. E não fica se queixando, não fica reclamando aí, não, porque você também usa texto noticioso e argumentativo. Você só não se dá conta, só não recebe esse nome, mas você usa todo dia na sua vida, em casa, na escola, com um colega, com todo mundo. Então, vamos lá. A nossa habilidade, nós já vimos na aula anterior, o que nós queremos que você aprenda, tá bom? Ai, gente, é preciso malhar o cérebro, porque se o cérebro não for malhado, ele cansa. Ele murcha. Então, é preciso, pegar o livro, pegar a caneta e sempre malhar o cérebro, sempre aprender cada vez mais, porque a sociedade exige, todo mundo exige e você precisa, é necessário. Então, só para lembrar, na aula anterior nós vimos tipos de argumentos. Argumento de senso comum, que é aquele argumento onde você vai fazer o quê no argumento de senso comum? Você vai ter um senso comum, uma ideia que é universal. Todo mundo concorda com essa ideia. Ela não é só sua. Um argumento de autoridade, quando você traz uma fonte, uma pessoa acreditada, uma pessoa renomada no assunto, um artigo científico, uma citação de uma revista científica. Argumento de provas concretas, quando você traz principalmente dados estatísticos para o seu texto. Argumento de exemplificação, quando você usa exemplos para embasar a sua ideia. Argumento de comparação, quando você faz comparações da sua ideia com outra ideia, com outro fato. E argumento de causa e consequência, quando você traz a causa de um determinado fato, de um evento, e traz a consequência desse evento. Então, o que nós vamos fazer agora na nossa atividade de malhar nosso cérebrozinho? O que você vai fazer agora? Eu trouxe dois textos argumentativos. E eu já trouxe o quê? Os argumentos destacados. Nós só vamos identificar. É argumento disso. É argumento de comparação. Não, é argumento de exemplificação. Então, nós vamos ler o argumento, vamos ler o texto, vamos ler o argumento. E aí vai ter as opções para você marcar em casa. Se você quiser marcar no caderno, marca. O primeiro é isso, o primeiro é argumento disso. Tá. Aí depois a gente vai corrigindo, ok? Então, vamos lá, que eu sei que você está doidinho para a nossa atividade. Vamos começar. Primeiro artigo tem como título: Pesquisas com animais. O autor é Ayrton Escobar. Temos uma imagem aí, vamos ver o que tem nessa imagem, não é? Alguém, provavelmente um cientista em um laboratório, está segurando um rato, um hamster, não sei se identificar, você em casa também pode pensar, e está aplicando aí uma seringa, aplicando uma injeção nesse rato. Gente, isso é meio doloroso, não é? Gente do céu, o que vocês estão achando aí em casa? Essa imagem é muito forte, é meio doloroso. Mas vamos ver o que o Ayrton Escobar fala sobre pesquisas com animais. Qual a ideia que ele defende? No campo da bioética e do relacionamento da sociedade com a ciência de uma forma geral, as pesquisas com animais são um dos temas mais delicados. Ninguém gosta de ver imagens como esta aí de cima. Eu também não gosto. Olha, o Ayrton concorda com a gente. Ele também não gosta de ver essa imagem.
Mas o fato é que sem as pesquisas com animais, a medicina moderna simplesmente não existiria. Ai, meu Deus, mas o Ayrton disse que não gosta, que nem a gente, mas ele também disse que sem os animaizinhos aí como pesquisa, a medicina moderna não existiria. Ai, meu Deus, e agora? Qual a opinião do Ayrton sobre isso? Qual é a sua opinião sobre pesquisas com animais? Ele traz, bem aqui, agora eu estou até assim, pensativa, viu? Você que está em casa, está pensando junto comigo? O Ayrton e nós, eu sei que você também está pensando comigo, concorda comigo, nós não gostamos de ver essa imagem, de saber que os animais estão sofrendo. Mas é fato que, para existir a medicina moderna, as vacinas, a vacina aí do Covid-19, precisou-se dos animais para fazer as experiências. Então, vamos ver agora quais foram os argumentos que o nosso amigo Ayrton utilizou para embasar a ideia dele e descobrir se ele é a favor ou contra utilizar os animaizinhos aí nas pesquisas. Vamos lá, vem comigo. Ser contra pesquisas com animais é negar todos os benefícios conquistados pela ciência aplicada à medicina. Sem o uso de animais, a única alternativa em grande escala é fazer experimentos diretamente em seres humanos ou simplesmente parar de pesquisar. E agora, gente, o Ayrton apresenta aqui o quê? O Ayrton diz que os benefícios da medicina moderna foram conquistados a partir desse tipo de pesquisa com animais. E ele diz o quê? Se parar a pesquisa com o animal, o animalzinho ali, os animais irracionais, a pesquisa vai ser direta com os seres humanos. E agora, o que você acha disso? Você prefere que a pesquisa seja feita com um ratinho ou com você? Olha, o artigo de opinião aqui do Ayrton está muito bem elaborado, porque ele me traz para dentro do texto. Ele faz com que eu participe da ideia dele, que eu pense, que eu me coloque ali. E ele utiliza aqui o primeiro argumento. Ser contra pesquisas com animais é negar todos os benefícios conquistados pela ciência aplicada à medicina. Que tipo de argumento é esse? Pense comigo. Senso comum, provas concretas, comparação, autoridade, exemplificação ou causa e consequência. Negar todos os benefícios conquistados pela ciência aplicada à medicina. Pensa aí um pouquinho. Que tipo de argumento é? Pensou? Então eu posso ir até por eliminação. Por exemplo, é um argumento de autoridade, ele traz o nome aí de alguém, de algum cientista, de alguém renomado no tema? Não, então não é argumento de autoridade. É argumento de causa e consequência? Ele traz uma causa? Traz alguma consequência? Não. É um argumento de comparação, ele compara fatos? É provas concretas, ele traz dados para embasar essa ideia aqui dele? Não. Então eu chego ao senso de que é um argumento de senso comum. Porque ser contra pesquisas com animais é negar todos os benefícios conquistados pela ciência moderna. Então, é um senso comum, gente. Todos nós sabemos o quê? Os cientistas utilizam animais para fazer as vacinas, para fazer outros tipos de remédios, a medicina. Então, é alguma coisa de senso comum. Mas todo mundo sabe disso. Aí ele trouxe o quê? A problemática dele é: devemos ou não fazer isso com os animais? Essa é a problemática dele. Então, o primeiro argumento que ele usa é um argumento de senso comum. É uma verdade universal. A medicina moderna existe por causa das experiências com os animais. E ele traz mais. Dito isso, é preciso fazer um esclarecimento importante. Ser a favor das pesquisas com animais não significa ser a favor de maus tratos ou indiferente ao sacrifício dos animais que são usados nessas pesquisas. Todos os países que fazem pesquisa científica séria, incluindo o Brasil, possuem legislações específicas que regulamentam o uso de animais em laboratório.
O interessante é que muitos que são contra esse fato divertem-se em situações de esporte e lazer nas quais os animais são usados de forma violenta e acredito sem nenhum objetivo relevante. Olha só, aqui eu trouxe 2 destaques, um azul mais claro e um vermelho. Eu quero que você pense apenas no destaque em vermelho. Que tipo de argumento ele é? Pensou? Então, muitos que são contra esse fato divertem-se em situações de esporte e lazer e maltratam os animais. Ah, então o cientista não pode maltratar o animal para criar um remédio contra a Covid-19, mas eu posso maltratar um animal lá na vaquejada. E aí, agora? Quem está certo, quem está errado? Que tipo de argumento é esse? Você pensou? E eu vou dizer que este argumento é de comparação. Ele utilizou aqui um argumento de comparação. Cientista está aqui de um lado. Cientistas, eu sou contra os cientistas usarem os animaizinhos. Mas nós podemos usar os animais para fazer competições esportivas lá na vaquejada. Nós podemos usar os animais que sofrem, os coitadinhos. Opa, peraí. Então aqui o nosso amigo Ayrton usou o argumento de comparação para nos fazer pensar ainda mais sobre a ideia dele. Precisamos usar os animais nas experiências aí, medicinais, experiências científicas. Mas ele também diz o quê? Que todos os países têm uma legislação para esse uso, para esse trato, para essa experiência. Também não é de qualquer forma, não, ok? Claro, há abusos? Mas há uma legislação. Então, os cientistas devem respeitar a legislação. Então, foi isso aqui nesse destaque de azul mais claro. Ele trouxe o quê? Um contra-argumento. Ser a favor das pesquisas com animais não significa que nós devemos maltratá-los, que os cientistas vão usar de qualquer forma. Então, isso é um contra-argumento, tá bom? Ele traz o argumento dele, ele traz alguma coisa contra para embasar ainda mais a ideia dele. E aqui, novamente, no nosso argumento de comparação, de novo, ele comparou, fez uma comparação. Trouxe até um fato da nossa vida real, que nós aqui na cidade conhecemos muito, né? Vaquejada, o dia do vaqueiro, essas coisas. Então, quando você vê aquela imagem lá no início, você diz, é errado utilizar os animais nas experiências de laboratório. Mas quando você sobe aí no seu cavalo e vai correr atrás de um boi só para derrubar o boi, você pode. Então, novamente, argumento de comparação. Comparou 2 fatos, experiência de laboratório e sei lá o quê, digamos, vaquejada, para embasar ainda mais a ideia dele e fazer com que a gente faça o quê? Pense sobre a ideia do texto. Vamos para o próximo. Ou usamos modelos animais, que é o termo científico correto, ou fazemos experimentação direta em seres humanos. Acho que a discussão, portanto, não pode ser polarizada entre simplesmente contra ou a favor. Devemos, sim, buscar alternativas, regulamentar e reduzir ao máximo o uso de animais. Ele já trouxe aqui a sua conclusão. E agora, pense em casa, que tipo de argumento é este destacado? Pensou? Eu também pensei aqui. E aí, me diga, qual o seu tipo de argumento? Eita, eu vou dizer o meu foi argumento de causa e consequência. Por que causa e consequência? Ele trouxe uma causa. Ou usamos modelos animais, ou fazemos experiência direta em seres humanos.
Aí o que acontece aqui? Se nós deixarmos de usar os animais, o ratinho, o gato, o cachorro, nós deixarmos de usar esses animais, nós vamos ter que usar o quê? Os seres humanos. E agora, será que você aceitaria isso? Será que você participaria dessas experiências aí para criar os novos remédios, elaborar a nova medicina? Então, ele trouxe causa e consequência. Causa e consequência. Pronto, acabou. Ninguém mais pode usar o ratinho para fazer a experiência. Nós vamos usar o Manuel para fazer a experiência. E será, o que ele fala no final, hein? O que o Ayrton fala no final? Ele diz que nós não podemos ser a favor ou contra. Nós devemos pensar em estratégias que utilizem, mas de forma ética, de forma responsável e que também, possivelmente, talvez não há ainda, mas formas de fazer esse estudo sem utilizar animais. Mas até o momento não há essas formas. Há alguns remédios sim, mas outros não. Algumas vacinas sim, mas outras não. Então, nós ainda precisamos dos animais. Então, aqui o nosso amigo Ayrton utilizou os argumentos de senso comum, utilizou o argumento de causa e consequência e utilizou o argumento de comparação para embasar a ideia dele. Agora, nós vamos ao outro texto argumentativo, que tem como título Combate à Cyberpedofilia, de Jean Ubiratã. Você sabe o que é cyberpedofilia? Eu sei que você usa muitas redes sociais. Talvez não, talvez sim, não sei, né? Mas a cyberpedofilia é a pedofilia que acontece no mundo virtual. Ok? É a exploração sexual infantil que acontece aí no mundo virtual, nas redes sociais. E ela existe, e é grave, muito grave. Então, vamos ler aqui o nosso artigo e fazer as mesmas estratégias do artigo anterior. O crescente aumento da mídia sobre o combate à pedofilia via internet e a recente apresentação do deputado federal Luiz Eduardo Krenghal, do PT de São Paulo, à Embaixada Americana de um documento que indica o Brasil no topo da lista de cyberpedófilos, fazem refletirmos sobre o assunto. Então, o que aconteceu aqui? Ele trouxe, vamos analisar aqui os fatos. Ele trouxe uma imagem, tem um computador ali, nesse computador tem uma sombra ali atrás. Será que ele quis dizer com isso? Quando você vê uma sombra, você identifica quem está ali? Não, quando você vê a sombra, é simplesmente a sombra. Você não vê o rosto, você não sabe quem é. Então, você já pode ir associando isso ao tema, ao título. E ele diz o quê? Que o deputado Luiz Eduardo enviou um documento à embaixada aí e indica que esse documento sobre o Brasil, que o quê? O Brasil está no topo da lista de cyberpedófilos. Então, de vários países, o Brasil está lá no topo. Então, ele primeiro apresenta aqui na introdução o nosso tema. E ele traz, os dados apresentados nesse sentido são assustadores. Mais de 1.000 sites mensais criados são relacionados a esse tipo de crime. E 76% dos pedófilos do mundo estão no país. Isso demonstra cada vez mais que há uma necessidade iminente em divulgar meios de alertar os responsáveis sobre como impedir que algo do gênero possa acontecer simplesmente por omissão. Então, destaco, mais de 1.000 sites mensais e 76% dos pedófilos. São argumentos, são expressões utilizadas aí dentro dos argumentos. E esses argumentos são de quê? Veja embaixo do fragmento e procure a sua resposta. Encontrou? Eu já encontrei a minha. Eu pensei, mais de 1.000 sites mensais, 76% dos pedófilos. Isso é o quê? Isso é um dado estatístico. Isso é um dado comprovado, isso é um dado pesquisado. Então, esse argumento só pode ser o quê? Argumento de provas concretas. Ele não criou esses dados. Lembrando,
76% dos pedófilos. Você em casa, você que está em casa, você não pode criar esse tipo de dado. 10% da população é isso. 30% dos homens gostam de futebol. Não, você não tem essa noção, você não tem essa ideia, isso não é um dado comprovado. Então, não crie esse dado. Vá no jornal, vá na revista, vá num site confiável e retire esse dado de lá, ok? Então, aqui ele utilizou argumentos de provas concretas para embasar a ideia dele. Qual é a ideia dele? Os dados são assustadores. Mais de 1.000 sites relacionados à pedofilia. 76% dos pedófilos estão no Brasil. Então, ele comprova que esses dados são assustadores com essas expressões, com esses argumentos. Uma das maiores vantagens dos atuais crimes virtuais é o anonimato. Lembra lá daquela sombra ao lado do título? Justamente aquela sombra representa o anonimato. Para leigos no assunto, é praticamente impossível identificar quem está do outro lado flertando com seu filho, com você também. Isso faz com que a denúncia de casos referentes a este tema também sejam muito mais difíceis, muito em razão de não localizar quem o está fazendo, explica Ernie Allen, um dos maiores especialistas do mundo no combate a crimes de exploração infantil. Essa está fácil, eu tenho certeza que você aí de casa já identificou. Olha, explica Ernie Allen. Eu já identifiquei, mas pensa aí um pouquinho. Que tipo de argumento é esse? Olha só que tipo de argumento é esse. Eu sei que você sabe, porque ele está muito fácil, não tá? Explica Ernie Allen, um dos maiores especialistas do mundo no combate a crimes de exploração infantil. E esse argumento é de autoridade. Ah, por que é autoridade? Porque ele trouxe o quê? Ele diz que ninguém sabe quem está ali por trás da telinha do computador. É anônimo essa pessoa, ela não se identifica, porque ela está cometendo um crime. Aí ele diz mais o quê? Que é muito difícil identificar quem está flertando, quem está te mandando mensagem aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, esse tipo de coisa. Aí ele traz o quê? Ele diz que isso é muito difícil. E quem foi que disse isso? Um dos maiores especialistas do combate à exploração infantil. Então, ele trouxe um argumento de autoridade, trouxe alguém renomado no assunto para comprovar a ideia dele. Outro fator importante é quanto à disposição física do computador, pois uma localização mais pública na casa ajuda em muito o controle. Locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo em escolas ou uma lan house, é essencial que existam regras para o bom uso da internet. Locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo em escolas ou lan house, é o nosso argumento. Mas agora, é argumento de quê? Pensa um pouquinho aí. Tcharam! Encontramos a resposta. Argumento de exemplificação. O nosso autor aqui, ele dá um exemplo de quê? De que o computador, principalmente em casa, deve ficar num espaço aberto, um espaço mais público. Como assim espaço mais público? Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e o computador fica no quarto dela. Eu geralmente não vou no quarto dela, estou mais no trabalho, no meu quarto ou na sala. Então, ela faz tudo o que quer lá no computador, conversa com quem ela quiser e eu não sei de nada.
Mas o que acontece? Se eu colocar o computador dela ali na sala, onde eu posso estar vistoriando, de vez em quando dando uma olhadinha, vai ficar mais fácil identificar com quem ela está conversando, de quem ela está recebendo mensagens, quem está atrás da telinha dela. Então, aqui eu dei um exemplo da vida real. Coloca o computador onde seus pais possam ver, os seus responsáveis possam ver. Lá na Lan House também deve ter uns critérios de uso da Lan House. Você não pode consultar sites tal, você não pode visitar locais tais assim que sejam prejudiciais a você, prejudiciais a outra pessoa. Então, aqui ele utilizou o argumento de exemplificação. Trouxe um exemplo da vida real para dentro do texto dele. Então, aqui no texto argumentativo sobre a cyberpedofilia, nós vimos o quê? Argumento de exemplificação, argumento de autoridade e argumento de prova concreta, para embasar o texto dele. E por que eu separei? Para você ter a ideia de que não precisa utilizar esse tanto de argumentos, esses 6 tipos de argumentos no seu texto. Procure 2 dele, 3, e embase e escreva. Aí você pensa, eu posso colocar a minha ideia dentro do meu texto? É claro. Você não lembra que lá na pesquisa com animais, o Ayrton falou que ele não gosta desse tipo de coisa? Colocou a ideia dele, mas ele não ficou só na ideia dele. Ele trouxe outras ideias, outros dados para embasar a ideia dele, ok? Então, textos argumentativos precisam de argumentos. Argumentos confiáveis, verídicos, reais, coerentes e coesos. É muita coisa, não é? E para finalizar, eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito interessante, muito coerente aqui com o nosso tema, de Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele diz: meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Isso combina lá com o nosso texto, não é verdade? Lá no início, lá na primeira aula, quando eu te perguntei, discutir e argumentar. Não discuta, argumente. Com certeza você vai ganhar a batalha. Com certeza. Então, de novo, eu vou repetir porque eu achei muito importante. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Então, galerinha, a nossa aula está terminando. Eu agradeço a participação, a colaboração de todo mundo. Convida todo mundo para assistir aqui Educa Balsas com a gente. E vamos, como sempre, transformar o mundo em um lugar muito melhor. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula.